Então, quero chamar ao palco para falar sobre o debate do cálculo econômico socialista e o desenvolvimento da teoria austríaca sobre o funcionamento de mercados. Eu vou chamar primeiro o Fábio Barbieri, que é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor em Teoria Econômica pela Faculdade de Economia e Administração da USP, Universidade de São Paulo, sobre desenvolvimento da Escola Austríaca de Economia, e professor de Economia da FEA USP. Fábio. Bom dia. Gostaria primeiro de agradecer ao Rílio pelo convite, muito feliz de estar aqui, e agradecer por ter estragado minha primeira piadinha, né? Como o professor Friedman deu a última palestra ontem, eu teria que fazer um ajuste considerável na altura desse negócio aqui. Mas ele já ajustou, já estragou a minha piadinha. Então, na verdade, esse título maior é o que eu vou falar como uma espécie de gancho para a segunda parte, que o professor Biratan vai tratar mais da teoria austríaca do processo de mercado. O debate é um contexto histórico útil para nós introduzirmos essa teoria. Ontem, os senhores foram expostos a mais ao lado equivalente à macroeconomia austríaca, né? A teoria austríaca dos ciclos, e hoje nós vamos considerar aspectos mais de teoria de funcionamento do mercado, o que antigamente era a teoria dos preços ou a microeconomia, né? Hoje nos currículos modernos. Tá? Então, que os austríacos, qual é a visão austríaca sobre isso? Bom, aqui é um roteiro do que nós vamos fazer, então, em termos de as várias etapas do debate do cálculo econômico. Então, eu vou fazer um apanhado, ele vai ser necessariamente superficial, pelo tempo que a gente tem, mas serve como um grande índice para a gente ter leituras adicionais no futuro. Então, o que é isso, o problema do cálculo econômico socialista? O objeto de investigação é a economia do socialismo. E a tese austríaca, a tese polêmica, é que o socialismo é uma impossibilidade, não existe socialismo. Então, a despeito de todo o rio de sangue gerado para politicamente conseguir essa causa, o estudo do socialismo seria igual ao estudo dos unicórnios, sobre um assunto que não existe no mundo real. Não pode existir o ideal do socialismo. Bom, o socialismo real seria a prova do que aquele ideal não pode ser atingido em absoluto. Então, seria o uso de argumentação da teoria econômica para mostrar que aquele ideal não pode ser atingido. Uma quadratura de um círculo é um unicórnio. Então, esse problema é importante em si. Adicionalmente, nós temos a importância disso para a história da doutrina econômica. Até a década de 30, a teoria neoclássica, a partir da Revolução Marginalista, em 1871, eram vistas como três vertentes que diziam mais ou menos a mesma coisa. Os austríacos diziam em prosa, os marshallianos diziam em gráficos, e Walras falava em equações, mas diziam basicamente a mesma coisa. E todos diziam algo sobre como funcionam os mercados. Bom, aqui, com esse debate, que a questão vai ser de substituir os mercados ou tentar simular mercados, as diferenças saltam aos olhos. Então, isso foi muito importante como um catalisador do processo de formação de um paradigma separado. Embora haja muito em comum, há diferenças substanciais entre as abordagens, de tal forma a justificar a ideia. Não, é uma escola de pensamento separada, que vê o mercado, a maneira como veja o mercado é razoavelmente diferente. E há controvérsia. Então, esse debate torna claro essas diferenças. Então, é um bom modo para a gente explorar a teoria em si na segunda parte da sessão de hoje. Então, o debate ele é centenário, então é muito complexo a gente falar do debate, que inicialmente von Mises está debatendo com uma plateia marxista, então é uma contraposta de uma teoria marxista com uma teoria austríaca, mas o debate em si, por incrível que pareça, as pessoas na escola, nossos colegas, estudantes universitários marxistas, tendem a associar a teoria neoclássica a algo neoliberal, mas aqui é exatamente o oposto. Aqui, a teoria neoclássica, aquela microeconomia dos livros textos, é coisa de comunista. Os austríacos vão defender a impossibilidade do socialismo, e a defesa do socialismo, ironicamente, vai ficar na mão da teoria do equilíbrio geral.
Então, isso tem os 3 pontinhos aqui dizendo que tem uma fase de dormência do debate, mas ele é recuperado, né, conforme avanços, digamos assim, no cinturão protetor do programa de pesquisa neoclássico, né, há modificações que permitem que o debate seja retomado. Então, a economia da informação vai debater com a Escola da História Pública e os austríacos também, né, em novos modelos, novas tentativas de resolver o problema original posto por Ludwig von Mises. Né? Bom, então, aqui eu coloquei a extensão longa do debate só como uma justificativa para eu não poder me aprofundar em nenhum aspecto específico. Tá? Então, eu vou preferir falar nada sobre tudo do que falar tudo sobre o nada e ser específico. Tá? Tá, então, bom, em essência, para quem não conhece, vamos, antes de entrar no debate, a tese principal. Né? Tá, então, em 1920, no auge do socialismo, da popularidade da ideia, o Ludwig von Mises coloca uma tese bem polêmica, né, que diz o seguinte: se eu não tiver propriedade privada sobre os meios de produção, não existem mercados. Né? E se eu não tiver mercados, eu não tenho formação de preços genuínos que tenham significado. E com isso é impossível nós realizarmos cálculos de viabilidade econômica de projetos. Então, o socialismo, que prometia trazer a racionalidade ao sistema produtivo em substituição ao caos da produção capitalista, na verdade vai trazer as trevas, no sentido que as pessoas vão perder o único compasso, a única bússola disponível para guiar a produção. Portanto, eu vou trazer a irracionalidade ao sistema econômico. Né? Então, a tese é deliciosamente provocativa, né, porque usa a própria argumentação marxista. Né? Bom, então, o debate em si consiste nas tentativas de economistas neoclássicos, em geral, de gerar respostas a esse desafio, tentando construir modelos de socialismo. O que seria, afinal das contas, o socialismo? Tá? Então, antes de entrar na controvérsia... Bom, o esqueleto desse argumento a gente pode colocar em termos lógicos desse jeito. Né? Agora eu acabei de reparar que a primeira letra da minha apresentação está fora da tela, mas isso não importa. Né? O que importa aqui é esse eixo. Né? Então o argumento está nessa forma, por negativas. Né? Sem propriedade privada, não tenho mercados, não tenho preços, não tenho cálculo econômico, eu não tenho uma alocação racional de recursos. Né? Se eu tirar essas negações, eu posso pôr as flechas ao contrário, né? Porque uma implicação A implica em B, equivalente a não B implica em não A. Né? Então, da forma que está na coluna, está em não B implica em não A. Se eu alterar isso, eu vou dizer que mercado implica em propriedade, preço implica em mercado, ou seja, eu posso ler que propriedade é uma condição necessária para que haja mercado, e mercado é uma condição necessária para que hajam preços, e assim por diante. Bom, esse é o argumento principal, que vão fazer os socialistas é negar aquelas duas implicações. Né? Vão tentar fazer o quê? Bom, é possível ter preços sem mercados. Vamos criar um sistema artificial de preços. Como? Então, estou negando aquela flecha vermelha de baixo. Depois, nega-se a flecha vermelha de cima, né? Que eu posso ter mercados, eu posso brincar de mercados, usando o termo do von Mises, os socialistas pensam que é possível brincar de mercados, né? Como as crianças brincam de casinha, de médico, e assim por diante. Né? Então, eles estão propostas institucionais de como brincar de mercado. Né? Bom, e, naturalmente, os socialistas neoclássicos simplesmente não reconhecem, não percebem as implicações que estão embaixo, né? Não percebem a necessidade do problema em si, né? Que não é necessário haver alocação de recursos. Vamos explorar isso um pouquinho mais a partir de um artigo do John Hicks, que coloca aqueles termos feios. Né? Qual é o problema fundamental que informa a teoria clássica e a teoria neoclássica? Os marxistas, do que se refere à teoria econômica, são ricardianos, são economistas clássicos. Né? E no período clássico, a economia é definida como a ciência, aqui a definição de John Stuart Mill, né? A produção e a distribuição de riqueza material, o aspecto social dessa produção. Né? Então, vocês conhecem dos livros textos de introdução à economia, a herança austríaca da definição do problema econômico, né? Como a ciência da ação, isso implica, quer dizer, se eu tenho escassez, eu tenho que escolher o que eu vou fazer, o que vai ser preterido, e o valor é comparado com o custo, e todas aquelas noções de se os recursos são escassos, eu tenho como que eu guio a produção às necessidades consideradas mais importantes pelos indivíduos.
né? Essa é a definição do problema econômico, tanto austríaco quanto neoclássico. Então, o marxismo, como um produto da época da teoria clássica, ele não vê esse problema. Então, a gente pode fazer uma metáfora, para quem não for economista, para a teoria antiga, né, a teoria clássica, a economia é o seguinte: imagina que eu furo um poço de petróleo. Né? A produção quanto mais máquinas eu coloco, mais petróleo eu adquiro. O que resta? A distribuição. A distribuição a grana vai para quem abre e fecha o registro, para o trabalho, ou para o capital, o sujeito que pôs aquelas máquinas. Isso é uma questão política e economia é isso. Então, produção é uma coisa que se pergunta para os engenheiros, distribuição é uma coisa que pergunta para cientistas políticos. Isso, a soma dessas duas coisas é a economia. Né? Então, não se reconhece a questão do que deve ser produzido. Isso não é problemático. E aí entra a questão do debate. Né? Vai perguntar, que diabos é o socialismo? Né? No socialismo, essa pergunta é proibida. Né? Usando o método do materialismo dialético, eu tenho uma teoria da evolução, de como que os sistemas econômicos se transformam. É dispensado, é desprezado como socialismo utópico a ideia de, bom, eu vou investigar qual é a natureza do socialismo. Isso é uma questão proibida. Né? Então, Mises fala, socialistas estão para sempre condenados a traçar planos da chegada ao socialismo, mas jamais vão escrever uma linha sobre o que é o socialismo propriamente dito. Né? Evidentemente, a gente pode imaginar o que é o socialismo pelo negativo da foto do capitalismo. Né? Critica-se a propriedade privada, o caos da produção, juros, dinheiro, lucro, etc. Tudo isso é condenado, então suponho que isso não vai existir no socialismo. Né? Então, mas conforme o socialismo politicamente adquire a possibilidade de chegar ao poder, né? A questão prática de como é o socialismo, né? Passa a ser primordial mesmo no pensamento marxista. Né? Então, o primeiro passo no debate, que a gente pode classificar como pré-história do debate, é justamente com o surgimento da teoria neoclássica e com o surgimento da questão econômica. Né? Então, a gente pode traçar a Gossen, né, um precursor da Revolução Marginalista, o primeiro autor a colocar a tese da impossibilidade na prática. Né? Vamos pegar alguns autores, entre eles Wieser, entre os austríacos, coloca o argumento da similitude formal, que está em azul, ali, originalmente azul, que o argumento da similitude formal diz o seguinte: os marxistas acham que, pergunta para um aluno numa classe de qualquer matéria, assim, você acha que num futuro socialista, uma aula de economia teria um assunto sobre juros? Discutiria-se o assunto juros? Eles falam, não, o socialismo não tem juros. Né? A tese que está dizendo aqui é a seguinte: é mentira, não é verdade a ideia marxista que as categorias econômicas, como preço, lucro, juros, são categorias próprias a um modo de produção dito capitalista. Né? Todas as sociedades, do Egito Antigo e as suas pirâmides, até qualquer sociedade, até uma ditadura stalinista, o problema econômico é fundamental e tem que ser resolvido. Então, todo o sistema econômico tem que resolver o problema locativo. Né? Então, se o faraó resolve construir a pirâmide, isso tem um custo de oportunidade, a falta de bens, de consumo, devido àquela realocação de trabalho. Né? O Stalin, se vai aumentar a produção de usina hidrelétrica, vai diminuir a produção de alimentos da mesma forma. Então, há uma questão produção para hoje ou questão produção para o futuro. Então, essas decisões de escolha intertemporais ou no próprio momento são questões que têm que ser encaradas por qualquer sociedade. Então, a teoria econômica não é específica a um período histórico. Ela vale para qualquer, de uma tribo isolada até uma sociedade moderna, a questão alocativa é relevante. Né? Então, isso foi um grande desafio, a tese do historicismo. Né? Que é o grande debate entre os austríacos, não dá tempo para a gente falar, mas justamente é um debate de Menger contra a escola histórica alemã e a defesa da teoria. Né? Então, a gente tem um objeto que é estável. Né? As leis da física não mudam cada 10 anos, e eu tenho também algo como regularidades da economia, que são relevantes para qualquer arranjo institucional. Né? Tá? Aqui, notar rapidamente que um autor de tradição walrasiana, de equilíbrio geral, matematizou um argumento parecido. Né? Fez esse argumento: uma sociedade socialista tem que resolver um bando de milhares de equações a milhares de incógnitas, segundo a teoria do equilíbrio geral. Né? É um jeito diferente de dizer uma coisa, tem semelhanças ao argumento da similitude formal. Tá? Isso aí vai ser crucial no desenrolar do debate.